Ora, todo mundo aqui, legal. Vamos conversar sobre compra e venda de imóveis, os aspectos jurídicos, os aspectos importantes nessa transação imobiliária. Quando nós falamos de direito imobiliário, nós já sabemos que o direito imobiliário, de fato, é um segmento do direito civil. Não resta dúvida em relação a isso. Uma vez eu fui convidar um doutrinador antigo, um dos doutrinadores que tem mais o livro, acho que um dos mais antigos de direito imobiliário, mas muito ruim, por sinal, bem desatualizado, cheio de modelo de peça que ninguém usa. Ser antigo não quer dizer que tenha qualidade, né, gente? Às vezes a pessoa faz muito sucesso porque era aquilo que tinha na época, né? Mas não realmente um livro cheio de jurisprudências absurdas, mortas, né? Como tribunal de alçada. Então, e tem gente que fala, o livro é bom. Não, mas o livro é bom. É porque não leu, não é possível. Né? Tem isso. Gente, com muito carinho. Quando nós falamos aqui das transações dos negócios imobiliários, nós temos de um lado o direito imobiliário, que é um segmento do direito civil. Dentro do direito imobiliário é direito civil, mas nós temos princípios e conceitos próprios. E podemos dizer, sim, que o direito imobiliário ele tem conexão com o direito registral, com o direito notarial. Você pode perceber que não dá para fugir. Não dá para fugir do direito notarial, do direito registral. É sim um dos ramos mais multidisciplinares que nós temos no Brasil, é o direito imobiliário. Você precisa conhecer diversos outros ramos para poder atuar no direito imobiliário. Uma vez eu escutei de uma advogada, muito estranha, veio no escritório, pagou consulta e a gente escuta cada coisa, né, gente? Ela falou assim, eu sou uma advogada constitucional. Eu falei, legal, doutora, bacana. E aí pagou consulta, acho que é para tirar dúvidas a respeito de uso capião. E ela falou assim, mas o direito imobiliário não tem que estudar muito, né? O direito imobiliário, o delegado falou para mim que é um ramo, só fazer um contratinho, uma ova, né, gente? Uma ova. O direito imobiliário é um dos ramos que exige mais estudo, é um dos ramos mais rentáveis, então eu falo porque muita gente fala muita besteira, né? E claro, a gente, com chave de ouro, eu falei, não, a senhora está completamente enganada sobre o direito imobiliário, não é contratinho não, né? É muito mais que isso. E quando nós falamos aqui das transações do direito imobiliário, dos negócios imobiliários, muitas nos interessam, alocação, leilão, investir em leilão, investimento em imóveis irregulares, é uma realidade. Nós temos nesse cenário vários negócios imobiliários, ou do direito imobiliário, que nós podemos trabalhar. As transações imobiliárias, quando eu falo de transações imobiliárias, é importante saber, sim, que nós temos alocação, imóveis regulares, leilões de imóveis, ponto comercial. Então, várias transações nos interessam e muito. Várias transações fazem parte da grande economia do Brasil, claro. A própria construção civil, né? Corporação, que é ramo, que interessa ao direito imobiliário, faz parte do direito imobiliário. Mas nesse momento aqui, nós vamos fazer o quê? Nós vamos focar, de fato, nas transações de compra e venda. Então nós vamos deixar de lado hoje as transações feitas em leilões de imóveis, arrematações. Vamos deixar de lado também as transações feitas através de locação, relação locatícia. E vamos focar no que a gente precisa. De fato, nós vamos focar, sim, nas transações imobiliárias de compra e venda. Quando nós falamos das transações imobiliárias de compra e venda, o que eu preciso saber? Eu comprador, eu vendedor, eu corretor, eu advogado. Não dá para fazer uma transação imobiliária sem fazer auditoria imobiliária, sem praticar os atos iniciais. Lá atrás, se você falar no meu primeiro programa Questão de Direito, da TV Cresce, o professor fala de atos iniciais. No Brasil nós gostamos de usar muitos termos em outras línguas, né? A gente, não sei, é cultural isso, a gente tem essa mania, né? Fast food, home office, né? Então, nós usamos muitos termos em inglês e no direito muitos termos em latim, né? Eu acho uma judiação isso, eu acho que a gente deixa de prestigiar a língua portuguesa. E quando nós falamos aqui de atos iniciais, auditoria imobiliária, hoje é chamado, já de um tempo para cá, como due diligence. Em qualquer transação imobiliária eu preciso praticar o due diligence. E o objetivo do due diligence, de fato, é
dar segurança jurídica às transações imobiliárias. Esse é o grande objetivo do due diligence. Eu quero no due diligence, eu quero dar segurança jurídica às transações imobiliárias, eu quero que o meu cliente, de fato, consiga ter sucesso na transação imobiliária, é isso que eu quero, é isso que eu desejo. Eu quero que não dê errado o negócio que ele pensa em fazer. Eu quero segurança. Quando nós falamos de compra e venda de imóveis no Brasil, existe um formato, existe uma forma que deve ser respeitada. As transações imobiliárias no Brasil devem respeitar, sim, o artigo 108 do Código Civil. Toda transação imobiliária acima de 30 salários mínimos deve ser feita por escritura pública. Professor Júlio, é comum fazer transação imobiliária diretamente com instrumento particular? Sábado agora eu atendi um aluno, ele falou que ele comprou um imóvel no interior, um imóvel de 60 mil, 60? Sim, 30 mil, perdão. E ele fez escritura pública, fez um instrumento particular e registrou no cartório. Então, tudo tem exceção, né, gente? Tudo tem exceção. E tem exceção para isso também. Foi feita a transação imobiliária diretamente com contrato de gaveta, o registro no cartório. Mas toda transação imobiliária acima de 30 salários mínimos, eu sou obrigado a fazer o quê? Por escritura pública. Quem faz escritura pública é o tabelião de notas. É o tabelião de notas que lavra a escritura pública. De compra e venda eu faço o registro. Quando nós falamos aqui, gente, isso é muito importante, de segurança jurídica nas transações imobiliárias, optar pela forma correta, contrato correto, fazer o due diligence, é o que vai dar segurança jurídica. Eu costumo dizer que qualquer transação imobiliária acima de 30 salários mínimos que eu não respeite o artigo 108 do Código Civil, eu estou dando um tiro no pé. E no Brasil, gente, o que tem de colega advogado, advogada, corretor, corretora, tudo é compra e venda. Falou em vendas de imóvel, compra e venda, compra e venda, compra e venda. Está errado. Nem tudo é compra e venda. Se eu estou falando de uma compra e venda de um imóvel irregular, esquece compra e venda, exceção de direitos possessórios e afins. Se eu estou falando de uma transação imobiliária onde eu estou comprando direitos de herança, o nome do contrato é outro, cessão de direitos hereditários, tem que ser por escritura pública e ter anuência de todos os herdeiros. Então, muitas vezes, gente, eu erro o contrato porque eu acho que tudo é compra e venda. Falou em vender e comprar imóvel, é compra e venda, e não é. Eu tenho contratos diferentes. Tem momentos que cabe o contrato de promessa, outros momentos o compromisso. Quantas construtoras trocam isso? Então, entender de compra e venda é entender, sim, o formato no Brasil das transações imobiliárias. Nós temos no Brasil, em relação ao formato das transações imobiliárias, devemos respeitar, sim, de fato, sempre o recolhimento do tributo, o tributo tem que ser recolhido. Depois do tributo pago, recolhido, eu vou fazer a escritura pública, o tabelião de notas vai fiscalizar isso. Se eu não recolhi, eu não consigo fazer a escritura pública. Se eu fiz a escritura pública é porque eu recolhi, de fato, o tributo. E depois, após a lavratura da escritura pública, eu vou levar registro no cartório de imóveis e vou pedir o registro. Quando eu falo de registro, gente, é o final, né? É o fim da transação imobiliária. Se tudo correr bem, se tudo deu certo, é o registro. O registro faz com que eu seja dono, proprietário, eu e meu cliente. Esse tributo que eu falei para você aqui no começo da aula é o tributo que eu pago nas transações imobiliárias, o chamado ITBI. O ITBI é um importante imposto associado a imóveis. E é importante entender o que ele é, como funciona. O ITBI é o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. É um tributo, gente, municipal que incide sobre as transações de compra e venda de imóveis envolvendo pessoas vivas, porque pessoas mortas eu vou usar o ITCMD, é outra coisa. O ITBI, gente, ele é previsto na lei no artigo 156 da Constituição Federal. Refere-se à transferência do bem imóvel da pessoa que vende para aquele que compra, seja uma casa, um terreno, um apartamento, um imóvel na planta. Segundo a Constituição Federal, compete ao município instituir impostos. E aí nós temos a transmissão entre vivos, a qualquer título, por ato oneroso de bens imóveis.
e por natureza, ou a cessão física ou de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como a cessão de direitos à aquisição. Eu trago para você, ou seja, os municípios estabelecem os impostos sobre a transferência de direitos de imóveis entre pessoas vivas, e essa é a fundamentação, o caminho que nós temos que seguir para conseguir fazer o devido registro. Então, eu tenho ITBI, recolhimento ITBI, o cartório, normalmente, o tabelião de notas, ele mesmo imprime a guia, ele ajuda, ele auxilia nesse sentido, é feito o recolhimento, é feita a lavratura da escritura pública, a assinatura dela, posteriormente, o procedimento de registro. O tabelião, muitas vezes, ele faz esse serviço, ele encaminha via malote para que seja registrado no cartório de imóveis. O ITBI, gente, outro ponto que eu quero entrar dentro dessas transações de compra e venda do nosso curso, o ITBI é um imposto municipal devido em toda compra e venda e pode variar de 2% a 5% dependendo de cada município, hein? Seu fato gerador, gente, somente ocorre com a efetiva transferência imobiliária, tá? Então isso é importante. Eu diria que basicamente o ITBI é cobrado toda vez que o imóvel recebe um novo comprador. Esse é um imposto obrigatório envolvido no processo de compra e venda de uma propriedade e deve ser pago ao município em que esse imóvel está localizado. O município, a prefeitura, antes do fechamento do negócio, para a liberação do documento. O cartório, o tabelião de notas vai fiscalizar isso, senão você não vai lavrar a escritura pública, e posteriormente o registrador também vai fiscalizar isso, hein? Ou seja, esse tributo deve ser pago, hein? O governo não reconhece a pessoa de posse, né? Até então, é a única forma de fazer o registro, a transação imobiliária válida. O que é importante saber? Mediante a apresentação de alguns documentos comprobatórios, a prefeitura do município também emite uma guia de pagamento do imposto a partir de sua liquidação e transmissão, porque ela é confirmada nessas transações. Para que um imóvel seja transmitido a outra pessoa de forma onerosa, sempre de forma onerosa, porque se for doação, né, entra no TCMD também, o título de transferência ele de fato, o título de transferência é a escritura pública, né, ou instrumento particular com força de escritura, conforme o artigo 108, imóveis abaixo, transações imobiliárias abaixo de 30 salários mínimos, ou, né, também é importante falar, transações imobiliárias que, de fato, eu posso fazer instrumento particular. Entre elas, eu posso fazer isso através também, isso é importante, como alienação fiduciária, porque não exige uma escritura pública, o contrato tem força de escritura pública, então isso é importante. Vamos lá, quando nós falamos aqui sobre transferência, o que eu trago para você? Para que um imóvel seja transferido a outra pessoa de forma onerosa, o título de transferência é a escritura pública feita pelo tabelião de notas, em regra, salvo as exceções que nós já falamos. E deve ser levado a registro na matrícula do imóvel perante o respectivo registro de imóveis, juntamente com a cópia do ITBI, devidamente pago, e demais documentos pessoais das partes, se necessário alguma atualização também. Qual que é a diferença na transação de compra e venda do recolhimento do ITBI, professor Júlio, e o ITCMD? Vamos lá, para ficar bem claro e bem explicado. Quando nós falamos aqui do ITCMD, é um imposto estadual devido toda vez que há uma transferência do imóvel por herança ou doação, né? Herança ou doação. Ou seja, a título gratuito, né? Se bem que a doação tem a título oneroso, mas entra no caráter de exceção. Quando nós falamos a título gratuito, esse imposto, o ITCMD, ele também tem a alíquota máxima de 5%. Em São Paulo é 4%, em outros estados existe uma alíquota maior dependendo do patrimônio. Uma tabela progressiva em relação ao patrimônio, Montemor, é calculado sobre o valor da avaliação do Estado para o imóvel ou o valor atribuído para a retirada da transmissão, a referida transmissão que for maior, né? Esse imposto ele é cobrado na doação e no inventário, né, gente? Esse tributo, artigo 155 da Constituição Federal. Então, é bem diferente. Nós temos diferentes valores em relação ao ITBI e em relação a ITCMD. O valor do ITBI varia conforme o município, eu já tinha falado sobre isso. São Paulo, nós temos, em regra, 3%, o município de São Paulo. Dentro do estado de São Paulo, nós temos outros exemplos. Barueri, 5%, Osasco, 2,6%,
Santo André, 3%, Ribeirão Preto, tudo dentro de São Paulo, hein? 2%, São Bernardo do Campo, 2,5%, Guarulhos, tabela atualizada, 2%, São José dos Campos, 0,5%, Campinas, 1,5%, Rio de Janeiro, 3%, Nova Iguaçu, 4%, Coritiba, 2,7%. Então, nós temos uma diferença da alíquota a ser cobrada. De fato, o ITBI ele é calculado sobre o valor de referência do imóvel, valor atribuído pela prefeitura para o bem. Eu falo isso, mas nós temos que estudar que sobre o valor da transação que for maior, né? É cobrado pelo cartório ou pela prefeitura, sempre assim. O valor atribuído pela prefeitura pode variar e pode ser verificado no carnê do IPTU, do Imposto Predial e Territorial Urbano, tá? De maneira geral, para calcular o ITBI, basta multiplicar o valor do imóvel, seja valor atribuído pela prefeitura ou valor estipulado pelo vendedor, o que for maior pelo valor do imposto na cidade em questão. Eu falei de Barueri. Barueri é exemplo, né, de imposto. Esse imposto é de 5%, mas detalhe, você irá comprar um imóvel de 500 mil e dessa forma o valor a ser pago no ITBI é de 25 mil. Então nós temos que sempre conhecer a legislação municipal. Nós temos exceções, né? Às vezes assusta no primeiro momento, mas você vai ver, tem exceções, tem valores que tem diminuições, então é importante analisar com cuidado onde você vai adquirir o bem. Quero trazer também, em relação ao nosso estudo, ao nosso curso Compra e Venda, o que eu quero trazer para você? Para as transações compreendidas, de fato, no SFH, nós temos uma diferente modalidade, status, cobrança. Então, cuidado, presta atenção aqui, que é o Sistema Financeiro Habitacional. A partir, gente, do dia 25/2 de 2022, o ITBI ele tem aí uma forma diferente de cobrança para esses tipos de imóveis. Imóveis até 634 mil. Então, dá uma olhadinha, muitos municípios aderiram a esse formato, então existe uma cobrança diferente. Então, sempre que você for assumir uma assessoria nesse sentido, verifique se a prefeitura, o município, onde a transação imobiliária está ocorrendo, se ocorreu isso, tá? Isso é importante. Vamos lá, uma pergunta que é feita, né? Quem paga, professor Júlio, o ITBI na transação imobiliária? Na Constituição Federal não há uma determinação sobre quem deva pagar o ITBI. Fato, não tem. Mas, teoricamente, deve ser pago pelo comprador do imóvel em questão. Então, é o comprador que paga, seja ele pessoa física ou jurídica. E eu trago para você que, no entanto, isso pode ser negociável, claro, entre as duas partes. Eu já, várias vezes no escritório aqui, houve a divisão. O ITBI, gente, normalmente é recolhido na data da lavratura da escritura pública de compra e venda do bem. E quem paga é o comprador do imóvel, se as partes não negociarem de forma contrária. Outra pergunta que é feita também, quando se paga ITBI, professor Júlio? Cada município possui seus valores, nós falamos sobre isso, e suas diretrizes são diferentes para o pagamento de ITBI. Então, tem que analisar o município, não tem como fugir. E a pergunta também, como pagar o tributo, professor Júlio? A Fazenda ela disponibiliza, né, guias de pagamento pela internet, por meio de programa bem didático, bem fácil, das prefeituras, dos municípios. Eu trago como exemplo São Paulo, né? ITBI deve ser pago por meio do documento de arrecadação municipal de São Paulo, que é o DASP, né? DASP, como é chamado. Então você entra no link e preenche e faz o pagamento. Outro ponto também que é discutido, os documentos exigidos para o pagamento. E de maneira geral, na compra e venda, nas transações de compra e venda, são necessários os documentos que comprovem a posse do imóvel, né? Então, contrato de compra e venda, escritura pública é feita depois, né? Mas o contrato preliminar de compra e venda, documento que comprova a aquisição do imóvel, que é o instrumento particular, espelho do IPTU também, ou código do INCRA, ou declaração de TR, requerimento de tributos imobiliários devidamente preenchido, comprovante original do pagamento da taxa de expediente, a cópia da RG/CPF, normalmente são esses documentos que nós vamos usufruir, tá bom? Legal, entendendo tudo sobre esse tributo fica mais fácil. Mas ainda no nosso curso nós precisamos entender muito bem como vamos tratar o registro e a averbação. São coisas diferentes, né, gente? São conceitos diferentes. Eu trago para você que registro é a transmissão. Comprei e vendi, registro. Morreu, passou para os herdeiros, registro. Doou, registro. Esquece tributo. Tributo tem tributos diferentes, mas é outra história.
Eu estou falando da transmissão, é R de registro. Quando você vê na matrícula R1, R2, R3, é registro, é transmissão. AV, averbação, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de uma situação onde não houve a transmissão, mas eu estou informando algo na matrícula. Então, é bem diferente, tá bom? Ok? Vamos lá. Quando o imóvel tem registro, ou seja, quando o imóvel tem um registro bonitinho lá no cartório de imóveis, eu trago para você, isso é muito importante, nós temos a seguinte situação. A transação imobiliária pode e deve ser feita de forma regular. Quando nós temos uma situação, e é muito comum no Brasil, o imóvel que não tem registro em lugar nenhum, aí eu faço diferente. Aí a transação vai ser através de contrato de gaveta, e eu vou usufruir sim, nessa transação, eu vou usufruir de uma cessão de direitos possessórios e afins. Então, são contratos diferentes. Professor Júlio, todo imóvel tem registro? Não é verdade. No Brasil, um queijo suíço. No Brasil, nós temos muitos imóveis que não têm registro em lugar nenhum. Nem todo imóvel tem registro no cartório. Infelizmente, é a realidade. Muitos imóveis não têm registro e falo mais. Muitos imóveis no Brasil, nós temos falhas documentais. Falhas documentais, sim. O que é isso, professor Júlio? São imóveis que têm sobreposição de matrícula, ou seja, cada um mora no seu imóvel, mas a matrícula pertence ao vizinho do lado esquerdo e do lado direito. Ou seja, a matrícula de um pega o imóvel do outro. Sobreposição de matrícula, sobreposição de área. É muito comum isso. Matrículas precárias, um pouco mais difícil. Normalmente é a transcrição que é precária. Para entender bem sobre isso, vamos lá, vem comigo aqui, presta atenção, acorda aí. Nós temos a transcrição. Transcrição foi o SIC. Com a Lei 6.015/73, mudou a forma de identificar as partes dos imóveis, mudou o cadastro do imóvel, passou a ser matrícula, um sistema muito melhor, muito mais completo, muito mais seguro. Então a Lei 6.015/73 transformou a transcrição em matrícula. O imóvel, todo imóvel tem que ter matrícula, mas muitos não têm. Matrícula é a certidão de nascimento daquele imóvel, o RG daquele imóvel. Lembra que aconteceu a mudança do SIC para CPF? Hoje nós falamos CPF, na época era SIC. Em relação aos imóveis, eu trago para você a mesma coisa. Né? Nós temos aí, a transcrição mudou para a matrícula. Então, até hoje tem gente que fala, minha transcrição é número tal, mas na verdade é matrícula. Mas ainda tem transcrição, hein, gente? Muitas transcrições porque o último ato, a última atualização do imóvel parou antes de 76, né? Então continuou na transcrição, é uma realidade. Quando o imóvel tem registro, ou seja, RG, esse tem que ser encontrado no cartório de imóveis competente. Cada imóvel, em regra, deveria ter um número de matrícula no cartório, um número no cartório de imóveis. A matrícula, melhor dizendo, o registro do imóvel pode ser obtido de forma simples e pública, tá? A consulta é pública, qualquer pessoa pode consultar. Tenho vários casos aqui para mencionar como exemplo. Um pai que me procurou desesperado, a filha ia casar e o sujeito ele falava que era dono de tudo lá na cidade. O pai desconfiado que a filha ia cair num golpe, o pai tirou da carteira, o RG da carteira, a carteira de habilitação do rapaz, tirou uma foto, escondido. E contratou na época o serviço do escritório para procurar bens no nome do rapaz. Fizemos uma pesquisa, não tinha um, só se o rapaz tinha imóveis de posse, contrato de gaveta. Olha o desespero do pai, né? Olha o desespero do pai. Outra situação também, 2 irmãos investidores investiram numa cidade interior e os imóveis, os empreendimentos, os sobrados bonitos, eram vendidos e em menos de 10, 15 dias os compradores, eventuais compradores desistiam, queriam distrato, porque existia um boato na cidade que, infelizmente, aquele imóvel tinha fantasmas. Então eu fui contratado para fazer uma pesquisa, não espiritual, jurídica. E o professor fez uma pesquisa, título anterior, na matrícula tem lá, título anterior, você consegue fazer uma pesquisa do imóvel anterior. Tem a certidão quinzenária, tem a vintenária, tem a trintenária, você consegue pesquisar a parte histórica do imóvel. Pesquisando a parte histórica, eu consegui chegar na primeira certidão do imóvel, a certidão paroquial, e tinha na certidão paroquial uma averbação dizendo que ali foram sepultados vários corpos. Na época foi uma capela, o padre que morava atrás da capela, na comunidade, pode enterrar aqui, pelo menos está perto de Deus, pode enterrar aqui, pode sepultar aqui. Então tinham corpos ali.
Se tinha fantasma, eu já não afirmo isso, né? Provavelmente não, mas que tinham corpos, que corpos foram sepultados ali, foram. Então, olha como o direito registral, ele permite a gente brincar, consultar, estudar a parte histórica do imóvel. Olha que legal. Isso é importante, hein? Caso real. Nós temos, gente, então a Lei 6.015, que vai, de fato, cuidar dos registros públicos, na matrícula do imóvel também. Outra informação importante, hein? No Brasil, cerca de 60% dos imóveis possuem algum tipo de irregularidade. Mais de 40 milhões de pessoas, conforme Folha de São Paulo, possuem imóvel irregular. Essa pesquisa trouxe essa informação. Eu acredito que seja mais. Com base em informações mais antigas, 75% dos imóveis são irregulares. É uma irregularidade eficaz no Brasil, né? Só é dono quem tem o registro, só é dono quem tem a propriedade. A verbação é outra coisa. A matrícula, gente, a matrícula do imóvel, a certidão de matrícula do imóvel, eu falo isso nas aulas, nas palestras sempre, é a certidão de nascimento do imóvel, ou seja, o RG, casa, terreno, apartamento. Esse é o único documento que faz prova da propriedade. Qualquer outro documento é posse. Qualquer outro documento é posse. Ah, professor, tem uma escritura pública não registrada. É posse que o seu cliente tem, que você tem. Eu tenho uma carta de educação, uma carta de matação. É posse. O seu cliente tem, é posse. Formal de partilha. Contrato de gaveta. É posse. O único documento que prova a propriedade é a certidão de propriedade atualizada. Então isso é importante, hein? A matrícula, em relação à antiga transcrição, foi realmente um avanço, pois ela aparece nesse cenário, hoje digital, o sistema digital, muito mais completo, eficaz. Né? No meu livro, eu falo que, no meu livro, Compra e Venda de Imóveis, um livro fantástico, eu falo sempre que existem vários tipos de certidões de propriedade que provam a propriedade. Entre essas certidões, a certidão quinzenária, a certidão bintenária, a certidão trintenária e outras nomenclaturas que são utilizadas também. Então isso é importante. Vamos lá. Para solicitar a certidão, gente, não tem desculpa, né? É muito fácil. A consulta é pública, eu consigo consultar no cartório de imóveis competente daquele imóvel. Tem município que tem um cartório só, tem dois, e grandes metrópoles tem vários cartórios de imóveis, aí é por bairro. São Paulo tem 18, município de São Paulo, 18 cartórios de imóveis, é por bairro. Isso é importante. Nós vamos pesquisar qual é o cartório que pode nos ajudar, qual é o cartório que é competente. Detalhe importante, detalhe muito importante. Quando eu vou no cartório errado, normalmente esse cartório me ajuda a encontrar o cartório certo, até por telefone. Existem vários sites que você digita o CEP do imóvel e ele já te explica, né, te direciona ao cartório correto, tem isso também. Eu posso fazer essa solicitação no próprio cartório ou alguns sites de prestação de serviços, Arisp, Cartório 24 Horas, registradores.com, então eu consigo fazer essa pesquisa também. Matrícula é o único documento que faz prova do imóvel, o único documento. Dica importante, existem diversos erros na matrícula, que pode abranger uma matrícula. Erro na descrição do imóvel, falta de atualização, sobreposição de matrícula, ou seja, duas áreas com utilização da mesma matrícula, saldo remanescente sobre o terreno ou falta de terreno para completar as medidas exatas escritas. Então, é muito comum isso. O cartório sempre é o cartório competente. Não adianta eu querer resolver alguma coisa do meu imóvel no cartório errado. Tabelião a gente escolhe normalmente o tabelião que a gente quer, o tabelião de notas. Mas cartório não, é o competente. Então, cuidado, muita atenção em relação a isso. Vamos lá, mais um ponto importante. Como e quando o comprador passa a ser o dono do imóvel? A partir do momento que ele fez o registro da escritura pública. Posse é uma coisa, hein, gente? Posse é uma situação fática. Eu moro num imóvel irregular, eu tenho a posse. O imóvel está no meu nome, eu tenho o registro. Quem tem o registro, numa briga de posse, leva vantagem. Enunciado 492 da Quinta Jornada de Direito Civil esclarece muito bem que a posse é um direito sui generis, um direito autônomo. O enunciado 492 esclarece muito bem isso. Mas quem tem o registro tem uma maior segurança. Ter o registro não é uma segurança absoluta, porque nós não temos segurança absoluta no Brasil, mas essa segurança relativa é muito mais eficaz, porque quando nós vamos vender um imóvel registrado, nós atingimos ao valor de mercado, em regra. Numa desapropriação também, gente, nós vamos conseguir na desapropriação, de fato,
receber a indenização, em regra justa e prévia, vai tentar receber a indenização de desapropriação de imóvel irregular para você ver a dor de cabeça. Quando nós temos a propriedade, nós podemos usufruir das petitórias para tirar um invasor, reivindicatória, emissão da posse para ter a posse pela primeira vez, ação de resgate. Quando eu não tenho a propriedade, eu tenho que usar as possessórias traiçoeiras, demoradas, cansativas. Tudo isso eu tenho que analisar. Aí que eu falo da vantagem em ter o registro, a vantagem em ser dono. E para ser dono, eu preciso recolher o tributo, você já sabe qual, o ITBI, preciso lavrar a escritura pública e registrar. Mas isso se eu comprar de alguém que realmente é dono. Se eu comprar de alguém que não é dono, eu não consigo fazer isso. Na verdade, vai ser cessão de direitos possessórios e afins. Nós temos um artigo que nos interessa muito, e eu falo no meu livro Compra e Venda de Imóveis, Aspectos Jurídicos, livro que você provavelmente vai ler, ou já leu. O Código Civil, em seu artigo 1245, é claro a esse respeito. Esse artigo esclarece o quê? Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no cartório de imóveis. Aí vem o parágrafo 1º. Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. Então, tá aí. O parágrafo 2º esclarece o quê? Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação da invalidade do registro e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel. Então, importante. E aí você vai falar, mas professor, que título é esse, né? O que é título? Título é o documento que a lei considera hábil para ser registrado no cartório de imóveis, ou seja, título é a escritura pública, para efetivar a transferência da propriedade do bem imóvel, tá? Isso que é o título, hein? No caso de compra e venda, como regra geral, esse é o documento necessário, esse é o instrumento necessário. Escritura pública, gente, é um documento que pode ser produzido em qualquer cartório de notas, o tabelionato, por meio de um agente público, normalmente o escrevente, que é a pessoa devidamente autorizada pelo poder público a exercer essa função, ou consolidado também um entendimento que é possível fazer isso no consulado brasileiro no exterior. Tá? Então nós temos, inclusive o artigo, é o 221 da Lei 6.015, 221, inciso 1º. Então a exceção é o consulado. Existe uma exceção na legislação brasileira, gente, isso é importante, que permite, nós já falamos sobre isso, que permite sim que ocorra a aquisição da propriedade por meio de registro de um instrumento particular. Toda transação imobiliária abaixo de 30 salários mínimos, esse é o artigo 108 do Código Civil. Tá? Então, existe exceção, nós já conversamos sobre isso, é uma exceção, tá bom? Cessão de direitos possessórios e afins, enunciado 492, é a compra e venda de posse, não tem nada a ver com propriedade. Cessão de compra e venda não onerosa, de direito de posse, pode ser feito em instrumento particular ou público, hein? Então, detalhe. Contrato de alienação fiduciária, a teor do artigo 38 da Lei 9.514, isso é importante, de 97, ela tem força de escritura pública. Ela o quê? O contrato. O contrato tem força de escritura pública, o instrumento particular tem força de escritura pública, ok? Entra nessa exceção. Contrato de alienação de imóveis funcionais da União, situados no Distrito Federal, entra também nessa exceção. Escritura pública não é necessária, o próprio instrumento particular tem força de escritura pública, nos termos do artigo 2º da Lei 8.025, de 90. Outra exceção, contrato celebrado no âmbito de loteamentos populares, né? Também temos previsão legal na Lei 9.785, hein? Aquisição de imóvel por meio de consórcio também, regido pela Lei 11.795, de 2008, essa lei. A lei não diz, mas é razoável entender que essa possibilidade de utilização de instrumento particular somente se aplica em hipótese que a aquisição de imóvel previamente especificado, artigo 12, também entra nessa regra, também é importante. Então, nós temos as exceções, hein, gente? São várias exceções. Quando nós falamos aqui da lavratura da escritura pública, isso acontece em quase todas as situações, né? Inventário, eu posso escolher o cartório que eu quero. Compra e venda, eu posso escolher o cartório que eu quero. Tabelião de notas, estou falando aí, não é o cartório de imóveis. Uso capião não, né? Uso capião extrajudicial que exige escritura pública, lavrada pelo tabelião, aí eu tenho que escolher o tabelião próximo ao imóvel, da competência, circunscrição do imóvel, né? Então é diferente. Matrícula, gente, nós temos que seguir o princípio da continuidade dos registros de imóveis, né? Eu não posso pular um, então eu estou comprando de você, só que você não transferiu para você. A regra do jogo então,
quem vendeu para você transfere para você transferir para mim. Se o cartório em algum momento vê algum contrato, vê alguma coisa, ele não vai fazer o registro direto, hein? Não existe fazer esse registro direto, pular alguém. Princípio da continuidade, outro ponto que eu queria trabalhar no nosso curso, na nossa aula. Não podemos esquecer desse princípio. Eu quero que você entenda também que o registro é o R, é a transmissão. Quando nós falamos de registro, é o R, a transmissão. Qualquer outra coisa que a gente tenha que não seja isso, é posse. Escritura pública é necessária para que a gente alcance o registro. Então, a partir do momento, a partir dessa aula, desse curso, eu não quero mais que você faça confusão em relação à escritura pública. O leigo, escritura pública, eu sou dono, sou proprietário. Não é. Mas o advogado falar isso, o corretor de imóveis, e a gente escuta muito, é feio, hein? É feio, tá? Então, cuidado, tá? Isso é importante. Outro ponto também. Deverá constar na escritura pública, para que o cartório faça um registro, o valor verdadeiro do negócio. Não, em regra, sabemos que muita gente faz o contrário, mas não deve o comprador, nem o vendedor, deixar seduzir pela ilícita possibilidade de fazer constar na escritura um preço inferior ao verdadeiro para fins de pagar um valor menor de TBI, ou emolumentos, né, por várias vezes, entre as quais eu destaco vários motivos. Constitui crime de tipificação, previsto no artigo 2º da Lei 8.137, é um crime, artigo 2º. Também, importante lembrar, constitui um vendedor de má-fé que poderá alegar que o negócio foi viciado por lesão e pedirá anulação ou nulidade da complementação do preço que constou na escritura. Isso acontece. E o valor do mercado, porque é incompatível com o valor de mercado, de acordo com o artigo 157 do Código Civil. Ser humano é terrível, eu sempre falo isso. Você faz um negócio para ele pagar, o comprador pagar talvez um tributo menor, mas ele quer desistir do negócio, ele vai usar isso contra você para pedir a nulidade do negócio. Olha a dor de cabeça, cuidado. Terceiro ponto que eu queria comentar com você, também o porquê deverá constar na escritura pública o verdadeiro valor do negócio. O terceiro ponto, o terceiro motivo, na hipótese do imóvel locado, né, preenchidos os requisitos do artigo 33 da Lei 8.245 de 91, o locatário poderá tomar o imóvel para si, pagando menos do que ele realmente vale, ficando a aquisição por parte do comprador invalidada. Também outro motivo. Mais um motivo, eu diria que é o quarto motivo. Também, né, essa questão de você usar um preço menor que o valor real na transação imobiliária, poderá também dar ensejo ao pagamento do imposto de renda por ocasião de revenda do imóvel, que é incidente sobre a diferença entre o valor da compra e da revenda, né, conforme dispuser a legislação nesse momento. É importante trabalhar sobre isso. Também, gente, poderá o baixo valor, acho que seria o quinto motivo, poderá o baixo valor nos casos de fraude contra credor, ou fraude à execução, no caso do vendedor, ser uma pessoa jurídica incorretamente representada, também poderá verdadeiramente o representante alegar que a venda não foi válida conforme o artigo 47 do Código Civil e devolver, né, apenas o valor que consta na escritura. Olha que frio, hein? Então, olha como você faz para me ajudar para a gente fechar o negócio. Eu sou o comprador, depois eu uso contra você. É uma verdadeira fria, né? Cuidado. Então, por isso é importante respeitar de fato o valor. Por que devemos fazer a escritura pública no tabelião? O artigo 108 é muito claro em relação à escritura pública, é só o tabelião que faz, de compra e venda, né, e outras. Os tabeliões e os notários são dotados de fé pública, né, gente? Teoricamente, a assinatura física de uma pessoa em um instrumento por ele lavrado poderia ser dispensada paralelamente, mas o artigo 10 da medida provisória, essa medida provisória que é a 2.200, esclarece que já havia estabelecido a validade das declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzida por forma específica. Então, o tabelião ele tem fé pública e poderia assinar até no lugar das partes. Isso não é comum, mas poderia. E eu trago aqui o advento do CNJ 95, de 2020, que foi permitida, de fato, inicialmente, em caráter temporário, a lavratura de escrituras públicas sem a presença física das partes pelo tabelião e, de acordo com o seu prudente critério, sob sua responsabilidade, essa norma não afirmou explicitamente se haveria, né, a lavratura da escritura pública por videoconferência ou meio similar. Houve uma regulamentação da questão por várias normas estaduais e a questão foi solucionada pelo provimento do CNJ, o provimento 100, 2020, que permitiu e regulamentou como poderá ser feita a videoconferência e como ela poderá ser utilizada. Então, também, dica importante.
Em tese, gente, é possível ao tabelião aceitar a certificação eletrônica fora do âmbito da infraestrutura, né, de chaves públicas brasileira, mas é uma outra questão também. Então, também queria dividir com você isso, muito importante. Então, nós temos aí a possibilidade de fazer negócio sem pisar no cartório, sem pisar no Estado. E isso é comum, graças a cláusulas, adjetos especiais, como venda a contento, ou seja, eu compro, depois eu posso desistir em 30 dias, ou venda sobre documentos, são cláusulas que eu posso incluir na compra e venda para proteger o comprador que compra sem olhar, sem compra sem ir até o imóvel. E a transação pode ser feita mediante o cartório, por procuração ou usando meios eletrônicos, videoconferência, entre outros também. Mais uma pergunta que foi feita: por que, professor Júlio, necessariamente tem que constar o vendedor no registro como proprietário? Regras, gente, essas regras são generalizações, né, que regulam ou regem certos fatos ou situações, então tem que ser respeitadas, a lei exige isso. Então não tem como fugir. Nós temos que, de fato, a fim de verificar se o vendedor é realmente o proprietário do imóvel, se existe alguma possibilidade dele vir a deixar de ser, em consequência, prejudicando o negócio. Por isso nós fazemos esse due diligence, essa pesquisa, justamente para dar segurança jurídica à nossa transação imobiliária, né? Isso tem que ser levado em consideração. Hoje no Brasil existe muita dupla, tripla venda. A pessoa vende para 2, 3 pessoas ao mesmo tempo. Isso acontece, é comum, precisa tomar cuidado também, por isso é importante comprar um imóvel regularizado, para evitar cair nesse golpe, nessa fraude, né? Isso também é muito comum, precisamos tomar cuidado em relação a isso. Também entrar numa fria é rápido, né? Outro ponto também, o imóvel ele pode ser oriundo de um desdobramento. Caso o imóvel tenha sua origem em um desmembramento do imóvel anterior, deverá o comprador também verificar a sua situação antes do desmembramento, de fato, que é, na realidade, o imóvel produto do desdobramento, e era no passado parte do imóvel desdobrando, assim a história do imóvel atual, o produto do desmembramento, compreende também a história do imóvel que foi desmembrado, quanto ainda era um só. Então, também é uma regra importante. Esse aspecto é relevante, porque a lei de registros públicos é clara ao afirmar que todos os ônus, quais sejam penhora, hipoteca, arresto, na matrícula, né, esses gravanos, as averbações, gravem o imóvel que foi desdobrado e continuam gravando o oriundo do desdobramento. Tá? Então, é uma regra também. As hipóteses que eu falei aqui de dupla ou tripla venda, a pessoa vende para 2, 3 pessoas, por isso o direito registral nos protege em relação a isso, né? É muito importante. Outro ponto que eu queria falar no nosso curso também, o imóvel objeto de financiamento por programa de habitação popular com restrição para a venda, né? Ele pode ser, de fato, que o imóvel seja vendido, mas esteja hipotecado, alienado, em favor de uma instituição financeira, exemplo, um banco, como garantia de seu financiamento, e além disso é possível a existência de um tipo de restrição legal ou contratual para a venda por parte da pessoa beneficiada por programas. E se o vendedor for pagar à vista o preço nas hipotecas em que há venda, né, não é vedada, não é proibida a solução e poderá ser simples, bastará quitar o financiamento, incluindo as demais despesas, né, do vendedor e descontar do preço. E esse tipo de transação imobiliária também acontece, também é importante. Gente, nós vamos conversar muito mais sobre transações e negócios imobiliários em outras aulas, em outros cursos, mas a ideia é tirar um panorama geral, né? Hoje eu tenho certeza que você sai desse curso sabendo o que é registro, o que é averbação, são coisas diferentes, qual o procedimento, o meio para fazer uma transação imobiliária regular, quando feita de um imóvel irregular, como que eu faço isso dentro de uma licitude, porque é permitido. Então, trago muitas informações, o due diligence, o porquê praticado. E para frisar que o due diligence ele é praticado com a certidão de propriedade atualizada. Eu também vou conferir débitos e tributos que não foram pagos. Então eu faço isso com certidões negativas da União, Estado, Município. Então, primeira certidão no due diligence, auditoria e atos iniciais, certidão de propriedade atualizada. Depois, ainda o estudo é feito sobre imóveis. Será que tem débitos? Eu vou pesquisar certidão negativa de débitos do imóvel, União, Estado, Município. Se é que você tenha condomínio, certidão negativa de débitos condominiais. Lembrando que eu vou juntar o quê? Eu vou juntar sempre a ata que elegeu o síndico e a última ata para provar que ele não perdeu o cargo. Em relação ao imóvel, normalmente é isso. Se é um imóvel rural, eu ainda vou verificar cadastro do CECIR, do CAR, CECIR, CAR, talvez um georreferencial ou uma planta ou mineral descritivo para ter a certeza do que eu estou comprando. Isso em relação ao imóvel. Já em relação às partes que estão envolvidas no negócio,
as certidões de distribuidor civil da esfera criminal estadual. Isso também na parte criminal. Então, são certidões de distribuidor civil da esfera estadual e federal e certidão de distribuidor criminal da esfera estadual e esfera federal, ok? É importante checar também ações trabalhistas, se for pessoa física ou jurídica, ações trabalhistas e ações de execução trabalhista. É importante checar também as certidões de protesto, cartório de protesto da localidade do imóvel e aonde reside o vendedor ou comprador. Depende para quem você vai prestar o serviço, o ideal é tirar dos dois, né, das partes compradores e vendedores, tá? Trago também a possibilidade que o imóvel pode ser dividido em partes iguais, sim, a lei é muito clara nesse sentido, isso pode ser feito, existe ação de retificação de área, ação de demarcação, divisão de terras, a própria ação do escapião tem esse efeito também, então é importante bater um papo sobre isso. Em relação à divisão do imóvel em partes ideais, nós temos o artigo 504 do Código Civil, que é claro ao tratar, não se pode um condomínio em coisa indivisível vender a sua parte a estranhos, se outro consorte a quiser, portanto, o condômino, a quem não se der conhecimento da venda, poderá, depositando o preço, haver para si a parte vendida a estranhos, se o requerer no prazo de 180 dias, sob pena de eficácia da decadência, ou seja, aí eu falo do direito de preferência, né, gente? Direito de preferência. Vamos lá, inscrição de ocupação de imóveis na União. Tem inscrição e tem reúne para regularizar, hein? Mas a inscrição de ocupação ou ocupação precária é uma modalidade de ocupação em caráter precário de imóvel da União por particulares. A origem desse instrumento está previsto no 127 e 128 do Decreto 9.760. Também assunto importante, também analisar se esse imóvel de ocupação ou não da União, porque nós temos uma situação estudada de forma diferente, tá? Então é importante. A identificação e o cadastro do imóvel rural, CECIR e CAR, tá? Então eu tinha falado para você, inscrição junto ao INCRA. Existe a instrução normativa do INCRA 82/2015, que define o que seja imóvel rural, tá? Então, de fato, o artigo 6º esclarece que imóvel rural é uma extensão contínua de terras com destinação efetiva ou potencial agrícola, pecuária, extrativista, vegetal, florestal ou agroindustrial localizada em zona rural ou em perímetro urbano, tá bom? Então, um ponto também importante. Outro fato também, o cadastro ambiental rural, né, o CAR, foi criado pela Lei 12.651, implementado pelo Decreto 7.830 de 2012. O Decreto 8.235 também trata do assunto e a Instrução Normativa MMA, não é luta não, tá? Número 2, 2014, também trata do assunto. É muito fácil fazer o cadastro do CAR, né, do CRA, e muito importante no caso dos imóveis rurais, né? Tem que fazer, é importante, é válido, é necessário. Então, também, ponto importante. Em relação à certidão do imóvel, é uma proteção jurídica, né? O primeiro passo do estudo de uma operação imobiliária consiste na obtenção da leitura da matrícula para entender quem é dono, se a área é pública ou não, se analisar essa matrícula, se ela é uma área tombada, eu tenho que analisar também, será que é uma área tombada? Em relação à pesquisa nos órgãos ambientais, se essa área é área de APP, preservação ambiental, eu preciso analisar isso, é muito importante. Eu preciso analisar também o imóvel, se é um imóvel de bem de família, hipótese rara na atualidade, o bem de família é voluntário, né? Artigo 1711 a 1722, ele é instituído por meio de escritura pública. Será que esse imóvel é ou não é bem de família? Eu vou analisar. Hipoteca que consiste em destinar um bem imóvel para a garantia de uma dívida. A eficácia da hipoteca surge com o próprio registro no cartório imobiliário, então vou verificar isso também. Se existe um contrato de locação averbado na matrícula do imóvel, a maior segurança jurídica no direito de preferência de verdade no Brasil é você pedir ao locador que ele averbe o contrato de locação, porque gera publicidade, gera direito de preferência de verdade. Artigo 27 da Lei 8.245/91, essa averbação também é importante, também é necessária. Averbações de penhora, arresto e sequestro. Não, quando eu falo sequestro, é o sequestro, o termo mais utilizado no Brasil, né? Fugindo do termo em latim. Hipótese relativamente comum é de exigir uma penhora sobre o imóvel. E a penhora, o arresto, o sequestro são formas, são utilizadas, então também precisa analisar isso. Isso é muito importante, muito necessário. Servidão, eu tenho que analisar se é possível que a certidão do imóvel revele a existência de uma servidão sobre ele. Isso também gera confusão. Usufruto, a relatividade comum do usufruto. Será que esse imóvel está vendendo, mas será que ele possui... De quem que é esse usufruto? Passou o usufruto para alguém?
Existem as formas restritas de usufruto, o uso e habitação, que devem ser estudadas, a constituição de renda sobre imóvel, também, promessa de compra e venda, terrenos da Marinha, entra enfiteuse, afloramento, isso também tem que checar, isso é necessário, isso é importante, faz toda a diferença. Anticrese também, né? Isso é necessário, que consiste na entrega de um bem por parte do seu proprietário a seu credor, a fim de que se pague pelas rendas provenientes desse bem ou por utilidade direta. Então, isso também nos interessa. Se é patrimônio de afetação imóvel rural, cédula de crédito industrial, cédula de crédito imobiliário ou cédula de produto rural, também isso é importante. Nós temos as debêntures também. Então, tem vários estudos, conceitos, análises que nós vamos fazer. Isso é muito importante. Loteamento também, é irregular, regular, demarcações de divisões diárias. Então, tem muitas informações, conceitos importantes para estudar. Legal, né? Esse tema é importante, né, gente? Esse tema faz toda a diferença na nossa vida. Certamente faz toda a diferença e nos ajuda muito, né? Nos ajuda muito. Legal, né? Legal. Chegamos ao fim do nosso curso, da nossa aula. Eu agradeço a você que participou. Muito obrigado, continue estudando e fica com Deus e até mais.